Os conhecidos nunca vão te valorizar. E aí, tropa, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tô aqui tomando o meu café, porque daqui a pouco eu vou fazer uma caminhada, ou seja, vou fazer o meu aeróbico do dia, porque é bom. É bom. Façam o aeróbico de vocês. Mas vamos lá. Os conhecidos nunca vão te valorizar. Eu anotei esse tema aqui no nosso bloco de notas há muitos meses atrás. Muitos. É um dos primeiros temas que, que eu anotei aqui. Mas eu acabei não gravando sobre ele, não sei porquê. Pulei ele e fui gravando outros vídeos. Mas eu tava olhando aqui e eu falei, pô, esse tema aqui é bom. Vou gravar sobre ele, por quê? Porque é um assunto muito interessante e eu sei que a maioria de vocês se pergunta o porquê as pessoas ao seu redor não valorizam você, valorizam seu conhecimento, seu trabalho, as coisas que você faz. Eu sei, tá? Por que que eu sei disso? Porque em alguns momentos da minha vida eu me fiz essa pergunta. E eu sempre penso assim, se eu me fiz essa pergunta, se eu tenho essa dúvida, provavelmente essa deve ser a dúvida de muitas outras pessoas. Então a gente vai conversar sobre isso. Então vamos lá. Primeira coisa, esquece. Esquece essa coisa de será que um dia vão me valorizar? Será que um dia vão enxergar o que eu estou fazendo? Será que um dia vão valorizar o meu trabalho? Esquece. A partir de hoje eu quero que você coloque de uma vez por todas na sua cabeça que esse dia ele nunca vai chegar. Presta atenção. Esse dia que as pessoas ao seu redor, ou seja, seus parentes, seus conhecidos, seus amigos, as pessoas do seu bairro, as pessoas da sua cidade, essas pessoas nunca, presta atenção, essas pessoas nunca vão te valorizar. Nunca. Na verdade, existe uma forma delas te valorizarem, mas eu vou falar só no final do vídeo, porque a gente precisa construir esse raciocínio. Então vamos lá. Tira da sua cabeça essa ideia que essas pessoas que viram você crescer, que te conhecem, que têm uma certa intimidade com você, vão te valorizar. Tira da sua cabeça porque isso nunca vai acontecer. Nunca. Nunca. Mas por que isso nunca vai acontecer? Por quê? Você não é bom no que você faz? Assim como eu sou? Sim. Então por que isso nunca vai acontecer? Pelo simples fato de que essas pessoas, elas sempre vão lembrar de você de acordo com o seu início. Então, vamos lá. Você era um moleque que ficava na rua brincando, aí depois você cresceu, virou um adolescente, e aí você cometeu alguns erros, e aí você trabalhou em vários lugares, e aí você tentou algumas coisas e não deu certo, e enfim, todo esse histórico ficou marcado na cabeça das pessoas ao seu redor. Então, por mais que depois de um tempo você se forme na faculdade, arruma um bom emprego, começa a, sei lá, construir um negócio, começa a, sei lá, se torna um excelente profissional,
abre sei lá, abre um negócio. Essas pessoas, elas vão ter muita dificuldade em entender que agora você é uma outra pessoa. Você não é mais aquela pessoa que elas viram crescer, você não é mais aquele moleque, você não é mais aquele adolescente, você não é mais. Só que toda essa carga de lembranças e de intimidade que elas têm com você, elas vão carregar com elas para sempre. Então, sempre elas vão te enxergar de acordo com o seu passado, não de acordo com o que você é agora. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, se você se esforçar e conseguir ficar. Se você se esforçar e você conseguir um certo destaque, ou seja, se você começar a ser um profissional acima da média, se você começar a tentar coisas que a maioria dessas pessoas ao seu redor não estão tentando, como por exemplo, abrir um negócio, se você decidir estudar, não sei, qualquer coisa que você saia daquela média, certo? Isso cria nas pessoas. Ó, tô falando bem devagar aqui porque eu tô pensando uma forma de explicar para vocês isso de uma forma bem direta e clara. Se você se destacar em qualquer área na sua vida, seja profissional, seja, sei lá, estudos, abrindo um negócio, sei lá, cara, qualquer coisa que você pensar aí que faça você se destacar daquelas pessoas que vivem perto de você. A partir do momento que você se destacar, essas pessoas, elas vão tentar de alguma forma te prejudicar. E eu quero que você preste muita atenção quando eu falo prejudicar, porque prejudicar não é só te atrapalhar. Não é só isso. Então, vou dar um exemplo para você. Você abriu um negócio, tá? As pessoas que vivem ali perto de você, no seu bairro, na sua cidade, elas sabem que você abriu um negócio, elas sabem que aquele produto ou serviço que você vende é bom, o preço também é bom, mas como é você, elas vão te prejudicar como? Elas não vão lá, sei lá, quebrar o seu negócio, falar mal do seu negócio. Pode acontecer também, tá? Mas a maioria das pessoas não vai te prejudicar dessa forma. Elas vão te prejudicar de uma forma passiva. Como que é isso, Carlos? Aquele seu conhecido que precisa daquele produto ou daquele serviço que você vende, ele vai te prejudicar como? Não comprando de você. Apesar dele precisar desse produto ou desse serviço que você vende, apesar do preço ser bom e apesar dele já te conhecer. Apesar de tudo isso, ele vai pegar o dinheiro dele e ele vai comprar na cidade do lado de um cara que ele não conhece, de uma mulher que ele não conhece. Ele vai pagar mais caro, ele vai gastar tempo indo até essa outra cidade, tudo para não comprar de você. Certo? Então, é dessa forma que as pessoas ao seu redor te prejudicam sem, entre aspas, deixar ali evidente, sabe? Então, a pessoa faz tudo isso, você sabe que ela faz tudo isso, só que você nunca vai poder falar para ela assim, ah, mas você me prejudicou. Porque não dá para você falar isso.
Porque ela pode falar para você assim, não te prejudiquei, eu só não quis comprar de você e é um direito meu. E ela está certa. Vocês sabem que aqui no canal eu sempre falo para vocês a real, eu falo a verdade. Então assim, eu falei tudo isso e agora eu vou falar uma coisa para vocês entenderem também. Ninguém é obrigado a comprar de você. Seus familiares, seus amigos, seus colegas, as pessoas que moram no seu bairro, ninguém é obrigado a comprar de você. Ninguém é obrigado a te apoiar em nada. Ninguém. Porque simplesmente ninguém deve nada para você. Só que isso é uma meia verdade. Isso é uma meia verdade. Por quê? Apesar das pessoas não serem obrigadas a te ajudar em nada, a contribuir com você em nada, e aquelas pessoas que você ajudou em várias fases da sua vida? E aí? Eu sei que ninguém é obrigado a nada. Só que, e aí? É estranho, não é? Você ajudar as pessoas e aí quando você precisar, essas pessoas não te ajudarem. Não é estranho? Só que ninguém é obrigado a nada, tá bom? Quero deixar isso muito claro, mas eu quero também que você pense. Ninguém é obrigado a te ajudar, mas quando a pessoa precisou, você não foi lá e ajudou? Ajudei. E aí quando você precisou, essa pessoa não te ajudou? Não. Pensa, tá? Ninguém é obrigado a nada, mas pensa, tá bom? Então é assim que as pessoas te prejudicam de uma forma passiva. Elas não te prejudicam falando mal de você, elas não te prejudicam de alguma forma prejudicando o seu trabalho. Não, elas simplesmente não compram de você, não compram o que você vende. É isso. Elas pegam o dinheiro delas, que elas poderiam contribuir com o seu negócio, e elas vão lá e compram do seu concorrente, entendeu? Elas atravessam 2, 3 cidades para comprar de um cara lá de longe que cobra mais caro e talvez o cara não entregue um serviço tão bom quanto o seu, mas essa é a única forma delas te prejudicarem sem fechar a porta. Entende? Porque vai que um dia elas precisem de você de novo, né? Então não pode ficar tão na cara. Então assim, cara, não espere que as pessoas próximas de você te valorizem, porque como eu já disse, a intimidade tem disso, né? Então, a intimidade, ela ofusca. A intimidade, ela ofusca. As pessoas ao seu redor, elas não conseguem ver o quanto você é bom naquilo que você faz. Elas não conseguem. Talvez elas até consigam, tá? Talvez. Só que, mesmo assim, elas não vão querer contribuir com você por vários fatores que eu falei ao longo desse vídeo. Um outro fator também é a questão do... Se eu te ajudar e você progredir, isso vai de alguma forma mostrar que você conseguiu e eu não. Entendem? Então, é preferível que todo mundo permaneça ali sem conseguir sair do lugar, ao invés das pessoas contribuírem umas com as outras, para que eventualmente uma dessas pessoas consiga se destacar um pouco ali daquele meio. Então as pessoas, elas pensam o seguinte: a matemática ela é simples. É melhor todo mundo ficar aqui parado pelo resto da vida do que um de nós conseguir sair daqui. É mais ou menos isso. Mas lembrando, mais uma vez, que ninguém é obrigado a te ajudar, tá bom? Só que da mesma forma que ninguém é obrigado a te ajudar, eu também não quero que você fique o resto da sua vida esperando essa ajuda. Que você pensa que um dia ela vai chegar. Não, mas um dia,
aquela pessoa vai conseguir me enxergar. Não, não vai. Não, mas se um dia eu conseguir chegar naquele ponto, aquela pessoa aí sim ela vai ver o quanto eu sou bom. Não. Não. Só não. E aí entra um outro ponto aqui. Quando você chegar, que eu quero que você chegue, tá bom? Eu quero que você chegue. Eu torço pra você. Você aí que está assistindo esse vídeo, cara, tomara que dê tudo certo na sua vida. Seus planos, seu negócio, seus estudos. Eu quero muito que tudo dê certo, tá bom? Só que no dia que isso acontecer, aquelas pessoas que não acreditavam em você, que não te apoiaram lá atrás, pode ser que elas cheguem em você e te parabenizem, falem o quanto você é bom, falem pra você que sempre acreditaram em você. Pode ser, mas aí já foi, né, cara? Aí já foi. Entendeu? Já foi. Você precisava disso lá atrás, sabe? Quando você estava pegando o busão lotado, quando você estava tomando chuva, quando você estava estudando até tarde, quando você estava se esforçando. Sabe aqueles dias que você está andando na rua de cabeça baixa, escutando aquela música? Eu sei que você sabe. Sabe aquela música? Então, é nesse dia que você precisava ouvir que você é bom, que isso aí que você está passando é só uma fase. Ou se não, você você também podia ouvir daquele seu amigo, daquele seu colega, que tipo assim, aí, tomara que dê certo, mas se não der certo também, eu vou estar aqui com você. Não der certo também, se nada der certo, eu vou estar aqui também, entendeu? Se der certo, eu vou estar com você. Se não der certo também, é nós. A gente vai estar aqui. Se tiver 2 pão, é um para cada. Se tiver um pão, é meio para cada. Entendeu? Se não tiver pão, a gente só toma o café preto mesmo e acabou. Mas eu vou estar aqui com você. Eu sei que você queria ouvir isso. Eu sei. Você que está escutando esse vídeo aqui, eu sei que você queria escutar isso. Só isso. Eu sei. Só que talvez, se tudo der certo, e eu já disse, eu quero que as coisas deem certo para você, quando você chegar lá, nesse lugar aí que você pensa todo dia, talvez essas palavras elas vão aparecer. Talvez. Só que aí já foi, né? O tempo já passou, já era, né? Entende? Então, nesse dia que essas palavras chegarem, infelizmente elas vão ter chegado com muitos anos de atraso. Essas palavras elas vão chegar, mas as lágrimas elas já escorreram, entendeu? Aquele momento andando na rua, escutando aquela sua música já passou. Consegue entender? Aquela madrugada que você fica olhando pro teto, já passou. Domingo de tarde, mais ou menos ali 7 horas da noite. Você sabe do que eu tô falando. Já passou. Entende? Então assim, pra gente encerrar o vídeo. Cara, não espere apoio de ninguém, porque esse apoio nunca vai chegar. Essa valorização nunca vai chegar. E quando ela chegar, ela vai ser uma valorização que é o seguinte: as pessoas não vão valorizar você porque você chegou. Elas vão valorizar o que você conseguiu construir. Entende? Então, ou seja, os parabéns vão chegar quando você já tiver chegado. Só que se um dia você cair de novo,
essas pessoas elas vão sumir de novo. Então, quando você chegar nesse lugar aí, eu quero que você reflita. Cara, será que essas pessoas elas estariam aqui se eu nunca tivesse chegado? E eu sei que no fundo você sabe a resposta, tá bom? Eu não vou falar nada. Por quê? Porque eu não preciso. Você aí, com seus pensamentos, eu sei que você sabe a resposta, tá bom? Então é isso. Como sempre já sabem, gostou do vídeo? Gostei, Carlos. Então, deixe seu like, se inscreve no canal. Aos pouquinhos o canal tá crescendo. Vou construir esse canal sem pressa, tá bom? E é isso, tá bom? Deixe seu like, se inscreve no canal e o mais importante, eu quero ouvir a sua opinião, tá? Então, se você assistiu o vídeo até aqui, me fala aí o que você achou de tudo que eu falei, se você concorda, se você não concorda, se você tem um ponto interessante para você também colocar aqui dentro dessa nossa conversa, tá bom? Eu quero muito ouvir a sua opinião. E é isso. Vou acabar de tomar meu café aqui e vou fazer o meu aeróbico. Talvez eu grave um vídeo na rua hoje, tá bom? Que eu vou mostrar para vocês como que é o bairro aqui. Para quem não sabe, estou morando de favor nesse quartinho. E aqui é um bairro, eu posso considerar um bairro de rico, né? Eu acho que não tem ninguém que consegue morar aqui nesse bairro ganhando menos de, sei lá, 20 mil por mês, 15 mil por mês. Provavelmente não tem. Ou até mais, viu? Então eu tava a fim de fazer um vídeo, que eu ia colocar o título do vídeo Um pobre andando num bairro de rico. Entendeu? Ia ficar um vídeo meio, uma coisa meio reflexiva assim e tal, ia filmar as casas, mostrar pra vocês. Eu até fiz esse vídeo, só que eu tive um problema com ele, eu tive que excluir. Mas em breve, tá bom? Eu tenho até uma pracinha ali atrás, eu queria lá gravar alguma coisa pra vocês. Cara, eu tô, enfim, muitas coisas na minha vida estão dando errado. Mas eu estou gravando esse vídeo porque eu quero lembrar desse momento para lá na frente eu pensar, pô, consegui, né, sair dessa situação. E se eu não conseguir também, é aquilo que eu falei para vocês. Tamo junto também. Se eu não conseguir, é isso. Tamo junto. Beleza? É isso aí e até mais.